Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão doidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas para o gol nessa 23ª rodada. Eu vou dar com muitos desfalques aí, mas acho que tem excelentes peças defensivas aí pra gente colocar no nosso gol. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia. Nosso intuito é te trazer as melhores análises diferenciadas para você poder se divertir mais e escalar com mais segurança no seu time. Para você que tá chegando, para você que tá aqui já é cartológico, já conhece, por favor, curte, deixa o like. Como sempre a gente fala aqui no lado do ponto de vista de goleiro, se você tem algum nome que a gente não comentou e você quer saber os dados, manda aí nos comentários que a gente roda o modelinho, manda as estatísticas sempre para vocês. Aqui é aquela parceria do Cartologia com os seus cartológicos de carteirinha. Por isso, também confere a gente no nosso Insta, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, para você ter acesso a todos os materiais 100% grátis. Cara, a nossa dica segura da rodada vai estar sendo o João Paulo dos Santos, que é um dos melhores confrontos aí. Fato é, cara, que a gente olha o goleiro sempre em 3 grandes indicadores. A gente olha a média de DDs dele por jogo, e aqui o nosso glorioso João Paulo, 1,45 DDs por jogo, absurdo. E aí depois a gente olha a quantidade de finalizações defendidas até ele tomar um gol, ou seja, quantas vezes ele pega a bola até a bola acabar entrando. Ele hoje está numa média de 3,16. E quantas vezes ele defende uma bola até ele de fato conseguir converter numa DD, porque vira e mexe tem aquela FD que não é DD, mas quanto tempo demora para isso acontecer, e hoje está em 2,37. O fato do terceiro número estar menor que o segundo significa que a probabilidade de DD é muito maior. Antes da gente continuar, a gente usa 3 grandes gráficos aí, a gente vai com calma, e aí depois no final eu vou estar consolidando quem são os goleiros que eu vou estar pensando. Primeiro gráfico que a gente olha é o gráfico de performance, que a gente olha o seguinte: quanto mais para a direita está o time, melhor a média de DDs executados pelo goleiro daquele time. Quanto mais para o alto, maior a quantidade de DDs por gol executado cedido pelo adversário. O que quer dizer com isso? Por exemplo, o Fortaleza. Fortaleza que não vai estar valendo para essa rodada, mas só para dar um exemplo, tá? Estaria jogando contra o Goiás. Significa que para cada gol que o Goiás faz, ele também cede uma DD. Na média, o que significa que para cada menos 2 ele cede mais 4, e aí a pontuação fica positiva. Por isso que a gente gosta sempre de buscar qualquer pessoa que esteja acima do meio. Quem está abaixo do meio aqui significa que acaba tendo um lucro negativo. Se a gente olhar o nosso glorioso Santástico, vai estar aqui chegando quase na zona verde, que significa que tem um confronto que cede mais pontos do que retira com os gols, e um cara que está conseguindo fazer muita DD. Se a gente olhar outros nomes aqui, que eu já vou estar destacando desde já, o Palmeiras tem o melhor confronto de adversário, o CAP cede mais de uma DD para cada gol executado, ou seja, muito mais ponto cedido do que roubado. E do ponto de vista do São Paulo, também está aqui, está numa zona vermelha, mas está acima do meio, que é o mínimo ali para a gente ter um lucro positivo entre DD e gol sofrido. Quem eu acho que são os caras que você tem que evitar, eu acho que você tem que evitar na sua vida, que é o goleiro do Bragantino, que novamente é muito ruim. Beleza? Próximo gráfico, cara, a gente confronta do ponto de vista dos finalizadores. O que está acontecendo aqui? A gente marca nessa zona verde quem vai estar jogando contra os piores finalizadores do campeonato. Por exemplo, o Palmeiras vai estar jogando contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, na média, executa 45% dos chutes no gol, mas só consegue converter 7,5% desses chutes em gol. Ou seja, a bola vai muito no gol, mas demora muito para de fato a bola balançar as redes. E nesse meio tempo a gente tem oportunidade de defesa difícil muito maior, que é o mesmo caso do Santos. Só que o Santos tem um pouco mais de cautela aqui, porque o Santos vai estar jogando contra o Sport, e o Sport finaliza 35% das vezes no gol, só que consegue converter só 7,5%. Só que assim, finalizar menos no gol. Significa que quando a bola vai mais, ela traz mais perigo do que uma bola do Atlético Paranaense. Mas ainda assim, está no que a gente considera uma zona ruim de finalizadores. A maior surpresa aqui talvez seria você olhar o Ceará, que vai estar encarando o Vasco. O Vasco que, apesar de notoriamente ter bons finalizadores, tinha isso no começo do campeonato. O nosso gráfico, olhando os últimos 10 jogos, os últimos 10 jogos, em caso, o Vasco tem finalizado de forma muito ruim, muito ineficiente. Por isso você poderia pensar um pouco aí no glorioso Ceará. Mas fato é, cara, que o Ceará, apesar também de estar aqui numa zona acima de 1,25 DDs, está abaixo aqui do que o São Paulo na média de DDs e gols cedidos pelo adversário dele. Mas também é um nome para você dar aquela sondada. Depois, se você olhar o São Paulo já tem um jogo um pouco mais na doença aqui. O que está acontecendo? O Bahia, se você olhar do ponto de vista de finalização, está finalizando muito bem. Beleza? Ou seja, 17% dos chutes dele viram gols. Beleza. Por isso que eu acho que o SG de São Paulo é tipo loucura. Não vai acontecer. Só que para isso acontecer, cara, ele finaliza 60% no gol. Ou seja, muito volume de finalização da bola chegando lá no gol e demorando para a bola entrar.
Só que entrando bastante também. Por isso é um pouco mais complicado a gente conseguir entender o que vai acontecer aqui exatamente. Não é o que a gente chama de bons finalizadores, mas é um jogo com muita oportunidade para o goleiro, pelo menos aparecer no Fantástico. Seja tomando muito gol, seja fazendo muita DD. Por isso, uma oportunidade aí para o Thiago Volpi, que tá vindo numa crescente muito forte. Por fim, cara, a gente olha só do ponto de vista do adversário, a gente faz o seguinte confrontamento. Qual que é o máximo e o mínimo projetado para aquele goleiro, pegando a média e o desvio padrão do adversário dele. Então a gente vai lá, pega quem vai jogar contra o Santos, que no caso é o Sport, pega a média de todos os goleiros que jogaram contra o Sport, pega o desvio padrão dessa amostra, faz média mais desvio, média menos desvio, a gente tem o máximo e o mínimo executado aí. Fato é que quanto mais para a direita e mais para o alto, melhor o nosso confronto, maior segurança, ou seja, menor o mínimo e maior o máximo. Quanto mais você vai descendo, mais risco você vai associando. Por isso que quando a gente pensa no Volpi, é muito do que a gente falou aqui na de finalização. Você vai estar englobando muito risco. Ele pode desde fazer um 10 até um menos 6. Por isso, risco associado. Se você olhar os três gráficos, o melhor nome disparado aqui foi o goleiro do Santos. Ele está na nossa melhor análise aqui de máximo e mínimo projetado, está enfrentando finalizador ruim e está na zona verde de performance. Por isso, vai ser nossa dica segura. Próximo nome que eu vou estar falando é o goleiro do Palmeiras, que apesar de ter um máximo menor do que o goleiro do Santos, tem um mínimo um pouquinho maior também, o que dá um pouquinho mais de segurança. Mas antes da gente falar dele, vamos só fechar aqui o lado do Santos, tá? Os últimos 3 goleiros que jogaram mandantes contra o Sport, todos fizeram positivo, inclusive acima de 4 pontos. O João Paulo dá uma grande oscilada jogando em casa, tá? Ele já fez 7.4, já fez 1,5, mas também já fez menos 2.6. Fato é que ele majoritariamente manda melhor do que pior, por isso eu acho que na volta dele aí tem grandes oportunidades. Depois, o Volpi aqui. Cara, o Bahia, ele já condenou muito goleiro e já eternizou muito goleiro. Então, jogando em casa, ele já fez 22.8 lá pro Vanderlei, que saiu, mandando beijo para todo mundo. Assim como já fez Fernando Miguel buscar a bola no fundo do gol 3 vezes naquele 3-0 em cima do Vasco. Por isso, muita cautela aqui. A gente falou isso, falou nos gráficos ali com o risco associado. Fato é, cara, que o Volpi vem numa crescente, inclusive jogando fora de casa, que é onde ele, em geral, acaba se destacando. 8.6, 18.4 naquele jogo contra o Flamengo, nos 2 pênaltis defendidos e assistência, e depois na rodada 21 com 3.7. O fato é que ele vem de 3 rodadas positivas, é com certeza um nome para você pensar pelo momento que o goleiro tem vivido aí. Subiu o jogo contra o Ceará também, cara, defesas antológicas aí que ele fez. Se você pensar agora, e acho que é o nome mais ousado que eu vou estar trazendo aqui, é o do goleiro do Palmeiras. E muito ousado pela performance dele, que não tem se destacado tanto assim. Difícil você pensar na rodada que o cara mandou muito bem. Apesar de que, nas últimas 2 rodadas, tem feito acima dos seus 3 pontos, que pelo menos só de não negativar já tá valendo bem. Se a gente olhar do ponto de vista do Atlético Paranaense, desde a rodada 15, tem cedido acima da média dos goleiros aí, pelo menos dando 4 pontinhos pro goleiro adversário, ainda que fazendo gols. Por isso, as nossas dicas do Cartologia Finais, acho que o maior nome que você pode ficar ressentido comigo e não ter falado é o glorioso Fernando Praz. Se você quer saber as informações dele, manda aí no comentário que eu respondo também. O fato é que o nosso glorioso Volpi hoje está com uma média de 0.7 DDs por jogo, menos que 1, que é o que eu não gosto, mas está com uma média boa. Está com 2.16 finalizações defendidas até ter que buscar a bola dentro do gol, e a cada 3 finalizações defendidas, quase 4 que está convertendo numa DD. Novamente, o fato do terceiro número estar maior do que o segundo é ruim, por isso que ele não é nossa dica segura. Por fim, cara, o Everton, que tem uma pior média de DDs dos goleiros aqui, mas está com 2.45 finalizações defendidas até tomar um gol, ou seja, melhor que o Volpi aqui, mas está demorando quase 5 finalizações defendidas até conseguir produtificar numa DD, por isso uma dica bem mais ousada aqui, apesar de estar nos confrontos um pouco mais tranquilos pela grande ineficiência do Atlético Paranaense. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês escalhem desses goleiros, se eternizarem, por favor, comenta aí, agradecendo, se der errado, comenta aí, mandando puto, vamos manter essa conexão muito massa que tem mantido Cartologia aí, compartilhem com seus amigos, curtam, comentem, entrem no nosso Insta e no nosso Telegram que a gente vai divulgar todas as informações 100% grátis. Então é isso, como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!